Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vinda também você, minha querida amiga aluna. Vamos dar prosseguimento aqui ao módulo de noções de software com o nosso vídeo de número 4, que fala sobre pacotes de programas e outros aplicativos. Eu resolvi fazer esse vídeo especificamente para esses programinhas, porque apesar de eles serem muito cotidianos, participarem da nossa vida constantemente e por causa disso terem chance de serem cobrados em prova, eles não são tão grandes, então não merecem um módulo próprio para eles, não merecem tanta atenção ou que você gaste tanto tempo para estudá-los, ok? Mas nós vamos agora, nesse exato momento, ver os programas, as suítes de programas, as chamados pacotes de programas. Vamos também olhar o Adobe Reader, vamos conhecer ou ouvir falar, né, explicações teóricas sobre o Adobe Reader, que faz parte da sua vida, e sobre os programas compactadores, os programas que são usados para compactação de arquivo, ok? Então vamos lá. O que é suíte de programa? Suíte de programa ou pacote de programa é um conjunto de programas vendidos numa única caixa, numa única embalagem, é uma única venda. Então você compra lá, por exemplo, as suítes de programas, os pacotes de programas de escritório, são muito comuns. Não só eles, também existem pacotes de programas de segurança, por exemplo. Você vai lá comprar o Norton Internet Security, ele vem com um antivírus, com um firewall, com não sei o que, com IDS, com isso, com aquilo. Então ele vem com uma série de programas vendidos numa única caixa. Portanto, suíte de programa ou pacote de programa é um conjunto de programas de computador, todos eles trabalhando em conjunto, ou sendo vendidos em conjunto. Eles não são vendidos separadamente, certo? Nós conhecemos as suítes de escritório, o Microsoft Office, que é o conjunto de programas de escritório desenvolvido pela empresa Microsoft, e o LibreOffice, antigamente conhecido como OpenOffice, BROffice. O LibreOffice é o pacote de aplicativos livre, né, forjado por uma comunidade muito grande ao redor do mundo, ok? Então esses são os dois principais pacotes de programas que nós temos que conhecer, né? O Microsoft Office é o conjunto de programas de escritório da Microsoft e ele é formado por quem? Você já sabe, pelo Word, que é o programa processador de textos, o Excel, que é a planilha eletrônica, o Microsoft PowerPoint, que é para fazer a apresentação de slides como essa que eu estou fazendo aqui atrás, né? O Access, que é um programa para banco de dados, se você vai fazer um banco de dados da sua loja, da sua empresa, até mesmo um banco de dados de questões, você quer construir, você pode usar o Access para isso, tem excelentes ferramentas para isso. Nós temos o OneNote. O OneNote é um gerenciador de anotações, é um programa que permite que você faça anotações de coisas simples, né? Você está numa reunião, em vez de ter um bloco de anotações aquele na mesa para fazer rabiscos, você pode usar o OneNote. Você copia partes da tela, você copia partes de um documento do Word. É um programa que, na minha concepção, é completamente inútil, mas ele existe e precisa ser mencionado. E existe o Outlook. O Outlook também faz parte do Microsoft Office e ele é uma central de comunicação. Ele serve para e-mail, agenda, reuniões, tarefas, então isso, calendário, tudo isso é o que o Outlook faz, certo? Então, e-mail, agenda, calendário e tarefas, né, é genericamente o que o Microsoft Outlook faz. O Outlook não vem em todas as versões do Office. Nas versões mais baratas do Office, vem só o Word, o Excel, o PowerPoint e o OneNote. O Access e o Outlook, eles aparecem em outras versões especiais mais caras do Microsoft Office. E lembrando, claro, o Microsoft Office é um software proprietário, ele pertence à Microsoft. Então, quando você adquire o pacote Microsoft Office, você não pode instalá-lo em várias máquinas. Você adquire uma licença de uso para poder usar o Microsoft Office numa única máquina. Se você tentar instalar o Microsoft Office em outra máquina, isso é desrespeito à norma da licença de uso, isso é pirataria, ok? Então, o LibreOffice é o principal concorrente do Microsoft Office, não só no nosso dia a dia, como também nas provas de concurso, né? O LibreOffice é um conjunto de programas de escritório livre. Muita gente mexe no LibreOffice, muita gente aprimora o LibreOffice programando, porque o código-fonte do LibreOffice é livre, certo? Então, nós temos o Writer, que é o programa processador de texto, o principal concorrente do Word. Nós temos o Calc, que é o programa para planilhas eletrônicas, concorrente do Excel, portanto. Nós temos o Impress, que é o programa para apresentação de slides. Supõe-se que ele é o concorrente do PowerPoint, mas eu digo isso várias vezes. O Impress é muito brega.
é muito feio, é um negócio, puxa, que coisa horrível. Aí, ou seja, eu não faria slides no Impress de jeito nenhum, os modelos são feios, é tudo muito brega. O PowerPoint é infinitamente superior ao Impress, com certeza o PowerPoint é muito melhor. Esse aplicativo que eu estou usando aqui atrás nem é o PowerPoint, esse que eu estou usando aqui atrás se chama Keynote e pertence a um outro pacote de programas da Apple, que não cai em prova, por isso a gente não vai mencionar, certo? Então nós temos o LibreOffice Base, que é para banco de dados, ele concorre diretamente com o Access da Microsoft. Nós temos o LibreOffice Draw, que não tem concorrente no Microsoft Office, então cuidado. Este programa aqui, o Draw do LibreOffice, ele não tem concorrente no Microsoft Office. Ele é um programa para desenho vetorial, desenho de curvas, desenho para artes como panfletos e tal, mas para desenhar qualquer coisa, você pode desenhar qualquer coisa no LibreOffice Draw. Então ele seria mais próximo do que a gente conhece no nosso dia a dia como o CorelDRAW. Se você nunca viu o CorelDRAW é um programa para desenho vetorial profissional, é um programa realmente muito bom para desenho. Muita gente que trabalha com isso, com artes, que trabalha com publicidade, usa o CorelDRAW. E o LibreOffice Draw é apenas uma ferramenta que tem esse mesmo objetivo. E não tem concorrente no Microsoft Office. Okay? Dentro do LibreOffice existe um programa chamado LibreOffice Math, que é para construir equações. A função dele é desenhar essas equações aqui. Por exemplo, então, sei lá, não sei o que, de x sobre 3 elevado a 2... igual, aí você vai lá, abre uma chave, colchete, 2x elevado a 3 sobre a raiz de x sobre 4. Por exemplo, então você quer desenhar uma equação complicada como essa, não é fácil desenhar isso, não. Você não desenha isso no Word, você não desenha isso no Excel, você não desenha isso na planilha, você desenha isso num aplicativo próprio para desenhar equações, para ficar tudo muito bonitinho. E o LibreOffice tem o Math, um programa Math para fazer isso, para desenhar equações. Ah, João, então ele também não tem concorrente no Microsoft Office. Não, não posso dizer isso. Sabe por quê? Porque existe no Microsoft Office, então no Microsoft Office, existe um programa separado para isso. O nome desse programa é Equation. Era o Equation Editor, o editor de equações. Certo? Só que esse programa da Microsoft não existe mais separadamente. Ele está dentro do Word, dentro do Excel agora. Então, o que hoje seria o Microsoft Equation Editor, ele faz parte do Word. Dentro do Word lá você tem como inserir equações. Dentro do Excel você tem como inserir essas equações. Elas são como se fosse um componente artístico hoje. Você tem um componente interno ao Word e ao Excel. Então, o LibreOffice Math tem concorrente no Office, no Microsoft Office, mas esse concorrente é interno, ele não é um programa separado. Ele já está dentro como uma função, como um componente interno do Word e do Excel para você desenhar equações. Ok? A gente vai ver isso, né, no módulo de Word, quando eu for mostrar como inserir equações, a gente vai ver que tem uma ferramentazinha para isso lá, certo? Esses foram os dois primeiros, os dois pacotes de programas que a gente estuda que são os mais cobrados em prova, certo? E a gente, claro, não vai ficar só nisso, é só para embasar você. A gente vai ter que ver o Word bem, vai ter que ver o Excel bem, vai ter que ver o Writer e o Calc bem, certo? E a gente vai ter há módulos, se o seu edital pede isso, claro, haverá módulos específicos para cada uma dessas ferramentas. O que é o Adobe Reader? O Adobe Reader é um programa que a gente usa no dia a dia, mais do que deveria, mais do que a gente pensa que usa, certo? O Adobe Reader é um programa para ler formato PDF, ler arquivos no formato PDF. Então, apostilas, questões comentadas, listas de questões, né? E-books, uma série de dados digitais são lidos, são formatados, são criados hoje em formato PDF. E são lidos por meio do Adobe Reader, que é o aplicativo que faz isso, certo? O formato PDF ele foi criado, olha que legal, o formato PDF ele foi criado originalmente para cartórios. Sim, cartórios, quer dizer, a ideia do formato PDF, os arquivos no formato PDF, era que os arquivos no formato PDF fossem usados como documentos digitalizados de cartórios. Então você tem uma escritura de um terreno, quando ela fosse digitalizada, ela tinha que ser transformada no formato PDF,
porque algumas características foram criadas para o PDF. O PDF não podia ser alterado. Uma vez criado um arquivo PDF, ele não podia ser alterado. Essa é a ideia original do PDF, certo? Não é o que acontece hoje, a gente vai ver o que acontece hoje, mas ele foi criado para não ser alterado. Ele foi criado para manter as mesmas características visuais do seu original. Então, uma vez que eu digitei um documento com uma fonte tamanho 10, com negrito em alguns cantos, com itálico em outro, na hora que eu convertesse, transformasse em PDF, o PDF tinha que ser ipsiliteris, visualmente igual ao arquivo original, com todos os negritos, com todos os itálicos, com todos os sublinhados, tudo. Essa é a função do formato PDF, essa é uma das características do formato PDF. Uma outra característica é que o formato PDF normalmente é menor em bytes do que o seu arquivo original. Você fez um arquivo no Word, esse arquivo no Word tem 10 megabytes. Quando você converteu ele para PDF, ele tem 2 megabytes, então ele ficou menor. Posso dizer que ele ficou compactado? Não é a palavra certa, mas ele assim, é equivalente a ele ficar compactado. Só que ele não precisa ser aberto, descompactado depois, certo? A gente vai falar sobre compactação daqui a pouco. Então, o arquivo PDF ainda tem uma outra característica, que é o seguinte: ele pode ser criado a partir de qualquer arquivo original. Ele pode ser criado a partir de um arquivo do Word, ele pode ser criado a partir de um arquivo do Excel, ele pode ser criado a partir de uma foto, não importa. Um arquivo PDF, ele pode ter qualquer conteúdo. Ele pode ser criado a partir de qualquer programa, como se fosse um processo de impressão. Então, você pode imprimir qualquer coisa. Você pode imprimir uma foto, você pode imprimir texto, você pode imprimir desenhos, você pode imprimir gráficos, planilhas. Você só não pode imprimir som. Som e vídeo você não pode imprimir. Vídeo você pode até imprimir uma foto do vídeo, mas som você não pode. O resto você pode imprimir. Então, o que você puder imprimir pode ser transformado em PDF, certo? A ideia do PDF é compartilhar informações com um formato único que todo mundo possa ler, bastando ter esse programa. Então, o programa Adobe Reader, da empresa Adobe, que é a dona do formato PDF, claro, foi quem criou. O programa Adobe Reader, ele é gratuito, ele é freeware, você pode baixar ele à vontade, certo? Você baixa ele, instala, fica usando. A função dele, ler PDFs. Ele é um programa leitor de PDFs. E as características do PDF se mantêm. O PDF mantém as características visuais, normalmente ele é menor que o original, ele pode ser criado a partir de qualquer arquivo por um processo semelhante ao processo de impressão. Você manda converter para PDF, é como se ele estivesse imprimindo no formato PDF. Agora, essa história do PDF não poder mais ser alterado, isso não é verdade, né? O PDF pode ser alterado sim, a gente vai saber exatamente como. O formato PDF, um arquivo PDF está aí, você conhece o ícone do arquivo PDF, não precisa se preocupar, né? Já viu, certo? Como é que funciona hoje? Como é que está o Adobe Reader hoje? Hoje, os arquivos PDF podem ser alterados. Eles podem ser alterados por um programa chamado Adobe Acrobat Pro, ou Adobe Acrobat, que é o programa da Adobe, da empresa Adobe, que tem o direito de alterar PDFs. Fazer muita coisa, o Adobe Acrobat faz muita coisa, divide páginas de PDF, compara PDFs, faz alterações mínimas. Então, o PDF em si não é usado, ou não consegue hoje, ou não conseguiu hoje o mercado que ele queria originalmente, que era o mercado dos cartórios. A garantia para você ter documentos digitalizados é a não alteração. Isso é a garantia básica de um cartório, certo? A não alteração. Então, o Adobe Acrobat hoje altera PDF. Você transformou um arquivo em PDF, né? Como é que você transforma em PDF? É fácil. Você tem um arquivo original que você fez no Word, por exemplo. Você digitou no programa Word ou no programa Writer. Aí você faz, tá tudo ok, você acha que está tudo certo, beleza. Então você realiza o processo de criação do PDF. Então é criado um arquivo idêntico visualmente ao original no formato PDF. Normalmente, se você não tem o Adobe Acrobat Pro, se você não possui ele porque ele é caro, aí você faz alteração. Eu descobri que tem um erro aqui. Então você faz uma alteração aqui, faz uma alteração aqui, faz uma alteração aqui no original. E aí você tem que criar novamente um arquivo PDF com as alterações, certo? Você vai ter que criar novamente. Então o arquivo PDF anterior é descartado e você cria um novo PDF, ok? Então, com o Adobe Acrobat Pro, você poderia alterar diretamente no arquivo PDF. Não precisaria criar novamente. Vai que você perdeu o arquivo original. Era um doc, era um arquivo doc do Word, você perdeu o arquivo original, não tem como recriar o PDF, vai ter que alterar diretamente no PDF. Isso aconteceu comigo, com uma apostila de Linux que eu criei há alguns anos. Eu fiz a apostila de Linux, transformei em PDF, beleza. Por algum motivo eu perdi o original.
eu só tinha o PDF. E aí as alterações que eu tinha que fazer eram muitas. Eu tinha o Adobe Acrobat Pro, mas é complicado fazer alterações diretamente nele. Então eu acabei não alterando mais a apostila. Mas o PDF tem essas características que a gente discutiu nesse vídeo e no material didático tem isso descrito, bem explicado também para você, ok? Então, o programa Adobe Reader, ele só consegue ler o PDF, ele só consegue visualizar o PDF, ele não consegue mudá-lo. Tem que lembrar isso, Adobe Reader é gratuito, mas só consegue ler um arquivo PDF. O Adobe Reader não consegue criar PDFs, o Adobe Reader não consegue alterar o conteúdo dos PDFs, ok? Uma coisa que é muito importante também saber é o seguinte, arquivos PDF podem ser criados por vários programas hoje em dia. O Word cria PDF diretamente, lá na opção Arquivo, Exportar para PDF. No Writer você também tem Arquivo, Exportar como PDF. Você tem a opção de criar o PDF diretamente dentro de qualquer programa. Então, para criar PDFs, você não precisa comprar esse cara. Para criar PDFs, o seu Word já cria PDFs, o seu Excel cria PDFs, o seu PowerPoint cria PDFs, o seu Writer cria PDFs, o Calc, o Impress, todos os programas hoje basicamente podem criar PDF diretamente. Então, criar. Cuidado com uma pergunta também, o Word e o Writer, eles conseguem ler PDF? Não, ler PDF, o Adobe Reader e esse Adobe Acrobat Pro fazem. Ler PDF, o Adobe Reader lê PDF, o Acrobat lê PDF. O Writer e o Word não leem PDF, só conseguem criar. Certo? E que mais? Ainda, lembrando, criar, esses dois criam e o Adobe Acrobat Pro cria. Ler, só os da Adobe conseguem ler. E existem outros programas, existem outros leitores de PDF que não são da Adobe, programas próprios para ler PDF. Mas lembra, o Word não lê PDF, o Writer não lê PDF, não sabem abrir o arquivo PDF. Certo? E que mais ainda? Lembrando sim, para alterar PDF, só esse cara. Alterar o PDF diretamente no arquivo PDF. Só a Adobe Acrobat Pro consegue, ok? João, é possível, uma vez que você tem um arquivo PDF, feito essa tua apostila de Linux que você exemplificou, é possível converter o arquivo PDF de volta num formato editável, num formato que pode ser editado pelo Word, pode ser editado pelo Writer? Sim, é possível. Existem vários programas, a maioria deles pagos, obviamente, existem vários programas que têm a função, que conseguem converter o PDF de volta em doc ou de volta em ODT, qualquer formato que você queira, certo? Por que eu não fiz isso na minha apostila de Linux? Porque fazia muito tempo. Faz muito tempo que eu tenho essa apostila, há muito tempo, uma época em que esse processo não existia, em que esse processo era considerado impossível. Então deixei para lá, como é uma versão muito antiga do Linux, não adianta nem atualizar a apostila agora, era melhor começar a escrever uma do zero, certo? Então é isso, essas são as características sobre o formato PDF, são as perguntas que podem surgir sobre o formato PDF, tá? O próximo tópico da gente são os compactadores. Compactadores são programas que comprimem, apertam os bits e bytes de um arquivo para que ele consuma menos espaço. Então são programas que permitem recriar informações em um tamanho menor, né, para você gravar arquivos no disco menores. Certo? Compactar normalmente é feito assim, você escolhe vários arquivos, um ou vários arquivos e transforma num arquivo só. E esse arquivo só resultante, ele tem um tamanho menor em bytes do que a soma dos arquivos originários juntos. Certo? Temos dois programas para compactar, muito famosos, o WinZip e o WinRAR. O WinZip e o WinRAR, eles foram criados porque eles usam técnicas matemáticas diferentes para compactar, algoritmos diferentes para compactar. Então, assim, o formato zip, um arquivo com formato zip, é um arquivo que foi compactado de uma maneira. Um arquivo com formato RAR é um arquivo que foi compactado em outra maneira. Qual dos dois é melhor? Olha só, eu sempre experimentei que o WinRAR cria arquivos menores, consegue compactar com mais eficiência. Mas eu fiz um teste agora há pouco e o WinZip ganhou, o arquivo ficou um pouco menor. Na prática não significa muita diferença, mas o WinZip ganhou. Então depende muito do dado, depende das informações que estão sendo compactadas, certo? Uma coisa que é engraçada é o WinZip não é necessário mais. Você não precisa instalar o WinZip. Eu acho que você
que usa computador já há alguns anos, nunca mais usou o WinZip. Eu nunca, talvez, tenha usado o WinZip. Por quê? Porque o Windows, o programa Windows, na verdade, o Windows Explorer, né? O programa explorador de arquivos do Windows, ele já consegue criar arquivos no formato zip e abrir arquivos no formato zip sem precisar de um programa adicional, ou seja, sem precisar do WinZip. Logo, o WinZip é descartável, desnecessário hoje em dia. Você vai lá no Windows e o Windows cria um arquivo zip, você vai ver, ele cria como se fosse um ícone de pasta e o Windows chama de pasta compactada. Então é o Windows Explorer que cria arquivo zip hoje. Você cria um arquivo zip no Windows Explorer, você extrai o conteúdo de um arquivo zip no Windows Explorer também, não precisa ter o WinZip. Agora, o formato RAR, não. O formato RAR é muito usado, muita gente usa compactação no formato RAR, certo? E para isso você vai ter que instalar o programa WinRAR. O WinRAR é um programa shareware, certo? Significa que ele vai deixar de funcionar em algum momento ou ele não tem todos os recursos. Na verdade, o WinRAR é o shareware mais freeware que eu conheço, porque eu uso ele há anos, e ele nunca teve nenhuma limitação. Está lá dizendo que ele é shareware, que eu estou em tempo de teste, é apenas uma versão de teste que vai durar alguns dias, mas está há anos o WinRAR lá e ele funciona, abre e fecha o formato RAR sem problema. Eu nunca vi ele parar, nunca, em computador nenhum, certo? Então, como é que funciona a compactação? Vamos lá, eu vou dar uma explicação rápida de como funciona a compactação. Imagina que eu tenho 6 arquivos aqui, 6 arquivos, e eu quero compactá-los, tá? Esses 6 arquivos têm algum tamanho juntos e tal. Então eu vou selecioná-los e no caso do Windows tem lá a opção botão direito do mouse e enviar para pasta compactada. O Windows faz isso, ele pega os arquivos, comprime e transforma num arquivo zip. Então esse arquivo teste.zip, ele é o conjunto desses 6 arquivos que você está vendo aqui. Só que está menor, ele ocupa menos espaço. Posso fazer isso também no formato RAR, é a mesma coisa. Eu pego os 6 arquivos, compacto usando o WinRAR e crio um arquivo do tipo teste.rar. São 2 tipos de arquivos compactados. Então, esses meus 6 arquivos aqui tinham 450 KB juntos. Esses 6 arquivos ocupavam 450 KB juntos. Depois de compactados, passaram a ocupar 80. Sim, aqui dentro, os dados dos 6 arquivos estão aqui dentro, assim como também estão aqui dentro. E nesse teste RAR ficou 81 KB, certo? A diferença aqui de 1 KB no disco não faz muita diferença, hoje não faz nenhuma, certo? Mas o interessante é que, ó, de 450 para 80, quer dizer, a redução foi uma redução considerável, certo? Arquivos compactados são arquivos que ocupam menos espaço. Uma coisa, por que eu não posso dizer que o PDF é compactado? Assim, a palavra compactado lembra um arquivo, você colocou um ou vários arquivos dentro de um pacote, certo? Um pacote, eles ficaram compactos, mas ficaram dentro de um pacote. Para você poder usá-los, você tem que extraí-los depois. Você vai ter que tirar, dar 2 cliques ali no teste.zip, deu 2 cliques, o teste.zip vai abrir, você vai poder puxar para fora os arquivos que compõem o teste.zip. Isso é estar compactado. Isso é ter sido executada uma operação de compactação no arquivo em questão, certo? O PDF não está, ele está menor, o PDF fica menor em tamanho, mas ele foi convertido naquele formato e o formato é naturalmente menor. Mas você dá 2 cliques no PDF, já abre o arquivo com o conteúdo dentro. Um arquivo doc gera um arquivo PDF. Aqui eu posso ter vários arquivos juntos dentro de um único pacote. É por isso que eu não gosto de usar a expressão compactado quando me refiro ao PDF. Pode ser que alguma banca use o PDF, é um arquivo compactado, pode ser, mas eu julgaria essa questão como falsa. E se o cara dissesse que era verdadeira, a gente depois jogaria algum recurso, né? Vamos lá, dentro do capítulo de softwares do seu material de apoio, você vai ler o quê? Você vai ler suíte de programas, está lá a explicação sobre cada um dos programas, a comparação entre eles. Nós vamos falar lá dentro sobre Microsoft Office e o LibreOffice, especialmente, são as 2 suítes que mais importam. E lá dentro você vai falar sobre o Adobe Reader, dentro do seu material tem sobre o Adobe Reader, ok? Então esse é o material e as questões, questões da 11 até a 14, respondam nas suas questões propostas no material didático, da questão 11 até a 14. Lembrando que lá no material, quando você responde lá, você clica em conferir resposta e você vê se você acertou ou se não acertou. É um recurso didático para ajudar você a memorizar, a aprimorar, a evoluir no conhecimento da informática, ok? A gente se vê, esse foi a rigor, oficialmente, o nosso último vídeo desse módulo de software.
Pode ser que adiante a gente coloque um vídeo a mais e vocês todos serão avisados se isso acontecer nesse módulo de software. Mas a gente terminou porque esse módulo realmente é muito introdutório. É só para você conhecer os termos iniciais necessários, ok? A gente se vê. Um abraço.